Aqui nos bastidores você comentou que o Trump é do sistema. Tem muita gente que tá eu creio que iludida com o Trump e tal. Como é que você vê, então, o Trump? Então, um exemplo. Em 1982, o Trump fez uma foto para a revista Time com uma pomba na mão, assim, falando que ele estava se colocando à disposição para trazer paz entre Israel e Palestina. Então, muito antes desse cara pensar em entrar na política, ele já estava querendo se colocar como um salvador da humanidade. E sempre que alguém aparece com essa proposta, eu fico meio preocupado, né? Não só por causa da questão geopolítica, mas por causa da Bíblia também, né? Que a Bíblia diz que quando falar em paz, paz virá repentina destruição, né? Então a Bíblia fala sobre essa figura que é o anticristo, e ninguém precisa ser religioso para pensar nisso, porque no final das contas, o que o personagem anticristo vai fazer? Estabelecer paz entre Israel e Palestina e ajudar a reconstruir o Templo de Jerusalém. Quem se propuser a isso pode ganhar um apelido de anticristo. Ele está querendo isso desde 1980. Então aí eu fico, né, na própria Trump Tower lá tem uma Arca da Aliança, né? Ele tem homenagens lá em Israel. Você acha que ele ganha a eleição? Então, eu achar não vai fazer diferença nenhuma, eu sei, né? Mas pelas suas avaliações. Essa semana o Stanley Druckenmiller, né, que é um bilionário aí, é chamado de GOAT, né, que é Greatest of All Time, né, o maior de todos os tempos. Pra galera ter noção, quase ninguém conhece o Stanley Druckenmiller, mas o Stanley Druckenmiller, ele administrava a fortuna do George Soros. O George Soros, que é águia dos investimentos, terceirizou para ele durante 10 anos essa gestão. Então, só pra você entender o currículo desse cidadão. Esse cara chegou e falou, ó, 3 indícios que o Trump vai ganhar. Primeiro, a performance do mercado financeiro aponta para uma vitória do Trump. A performance das criptomoedas aponta para uma vitória do Trump. E a performance da Donald Trump, do Trump Media, né, que é DJT, que é o ticker, né, que é para você investir lá é DJT, né, que é Donald J. Trump, que é o nome dele, né. A performance desses 3 ativos aí, criptomoeda, a própria bolsa americana, principalmente na área nas ações de banco, e a Trump Media Company, mostram que ele vai vencer. Porque o mercado sempre antecipa, né, tendências, né? O mercado é bem sempre antecipa. Informado, né? Na verdade, a jogada final, no livro novo, tem um artigo em que eu mostro que desde o ano passado o Congresso americano já está se preparando para a vitória do Trump e tentando aprovar várias leis para limitar o poder dele. Eu acho que eles não gastariam tanto tempo assim, esforço político, né? Capital político, isso, não sei se o pessoal que está assistindo entende, né? Mas determinadas coisas para você aprovar tem um desgaste político tão grande que tem que valer muito a pena, né? Porque para você chegar para o seu oponente e falar, vota a favor desse meu projeto, você tem que prometer alguma coisa. E promessa é dívida no meio político, né? Então vai ter que cumprir. Então é um custo muito alto. Eles já engatilharam tudo com relação à guerra na Ucrânia, por exemplo. Eles aprovaram uma lei no final do ano passado que, teoricamente, o Trump não poderia encerrar o conflito na Ucrânia até setembro do ano que vem. Então ele não poderia fazer o que ele prometeu de encerrar em 24 horas. Né? E perguntaram, como é que você faria isso? Ele, simples, é parar de mandar dinheiro. Entendeu? Então, eu mostro nesses capítulos, né, que se o Congresso está com esse esforço tão grande é porque eles estão partindo do princípio que ele tinha uma grande chance de ganhar, né? E agora, então, eu não sei se o pessoal teve esse feeling, né, essa percepção, o Biden foi jogado embaixo do ônibus pelo próprio Partido Democrata, né? Sim. Quando até as celebridades americanas, o George Clooney, começou a falar, eu amo o Biden, mas não dá mais não, aí você vê que eles já estão descartando o cara, né? Então, aquele último debate que o Biden participou, que não deram os comprimidinhos dele para ele acordar, né? Deixaram ele puro. É que ele não conseguiu falar, ficou gaguejando. Foi de propósito, já para queimá-lo, né? E agora, o que aconteceu? Aconteceu que o David Sachs é um outro bilionário norte-americano, nesse caso está apoiando o Trump, né? Também, né? O Stanley Druckenmiller também. Ele falou em agosto o seguinte... Tá chegando um negócio chamado The Kamala Harris Paradox. Paradoxo da Kamala Harris, que é o seguinte. A popularidade dela vai cair, vai sempre cair. E ela vai, numa atitude de desespero, ser obrigada a participar, a dar entrevista.
Pra ver se aumenta a popularidade. Mas é aí que vai cair mesmo. Porque igual que ela deu na Fox. Na Agora Fox foi um desastre foi completo. Então, a Fox foi o cumprimento da profecia do Kamala Paradox. Porque o cara confrontou, não tinha teleprompter e deu zebra geral, né? Então, assim, depois disso que ela fez ali na Fox, aquela vergonha que ela passou, o Donald Trump agora fez aquele stunt, né, do vender sanduíche do McDonald's. Né? Saiu notícia agora hoje falando que foi tudo uma encenação, né? Que todo mundo que comprou já tava numa listinha, né? Teve até uma brasileira, né? Teve a brasileira. Não transforma no Brasil. Falaram que foi... Passou uma brasileira, depois um indiano, depois um latino, depois um americano. Tudo os caras, parece que tá combinadinho isso aí, né? Tudo combinado. Mas assim, nos Estados Unidos estão falando, Trump ganhou a eleição, só com isso. Porque a Kamala Harris falava que ela era trabalhadora, ele mostrou que ele quer o trabalhador. Assim, eu acho uma palhaçada isso tudo, mas convence a opinião pública, né? Convence. Então, o americano médio pode ficar seduzido. Os caras estão no ritmo de já ganhou, né? Só que quanto mais chega no já ganhou, mais chance eu acho que ele tem de sofrer um outro teco na orelha. Ou mais por centro, né? Já foram quantos? 3 tentativas? 3 tentativas. Uma teve um caso que ganhou pouca repercussão num comício, deve ter uns 2 meses, que o pessoal começou a passar mal no comício, foi pro hospital e teve uma suspeita de uma arma química, né, que foi usada. Tentaram jogar ali no... Então, assim, o Trump, a gente tem algumas camadas de leitura, né? Primeira camada é a camada de leitura da grande mídia, que é Trump é um lixo. Ele é equivalente aos grandes tiranos da história. Essa primeira linha, que é o que a elite quer que pense. Uma parte da elite, né? Que a elite não é uma coisa só. A outra camada é Trump vai salvar o mundo da nova ordem mundial e ele vai drenar o pântano, né? Drain the swamp. Muita gente que acredita nisso. Ele vai ser o salvador da humanidade com o apoio dos conservadores e dos cristãos. O outro nível é... Não, ele não vai conseguir chegar ao poder porque vão tentar matá-lo e tal, porque o sistema não vai permitir. Agora, um outro nível acima ainda, que onde eu acho que eu tô, é o Trump tá doido pro circo pegar fogo. Porque é aí que ele e o Elon Musk vão sair como os salvadores da humanidade. E eu acho que é esse que é o plano. Acho que é isso que eles querem. Criar problema para vender a solução. Aquela velha estratégia ordo ab caos, né? A ordem a partir do caos. E nada melhor do que um progressista para instaurar o caos, né? Que eles vivem num mindset revolucionário, né? Você pega o Manifesto do Partido Comunista, o último parágrafo fala: nós comunistas não temos o desejo de esconder as nossas reais intenções, que só poderão ser cumpridas com a derrubada violenta da ordem social vigente. Então, para instaurar o caos é essa galera, né? Derrubar a ordem social vigente para eles é o caminho no parque. E eu acho que eles não percebem que eles estão trabalhando para um mesmo grupo, para o mesmo plano. É tipo assim, você instaura o caos, eu ofereço solução e eu chego ao poder com o apoio de todos vocês, beleza? Então, eu acho que é isso, né? Aquela dialética hegeliana de sempre, né? Então, eu acho que o Trump e o Musk estão contando com o caos. Eles estão agindo como agentes provocadores mesmo, instigando, provocando. E eles estão próximos, né? Então, poxa, estão aliados, né? Eu já tô cantando essa pedra há muito tempo, né? Porque antigamente perguntava pro Trump, e aí, o que você acha do Elon Musk? O cara é uma figura, né? Ele é quite a character, né? Um cara, um personagem. Aí quando o Musk aparece no comício, todo de preto, com a camisa Occupy Mars, né? Ocupe Mars. Mas um boné preto escrito Make America Great Again, né? Aí ele falou, eu não sou apenas um MAGA, né? Um Make America Great Again. Eu sou o Dark MAGA. Falei, pô, o que quer dizer com isso, né? Eu acho que ele tá querendo dizer, eu sou o Dark Horse da parada, né? Eu sou o ponto fora da curva, né? Me aguarda, que você vai ver o que vai acontecer. Então essa dupla aí, eu tava hoje na minha live, faço live todo dia meio-dia, né? Todo dia não, de segunda a sexta. Eu tava comparando Pisístrato, né? O tirano grego. Foi longe. Pô, agora Daniel. Você foi longe. Você foi longe pra caramba, hein? Operação psicológica, né? Que a gente estuda isso. Pisístrato, o filme Vingadores Era de Ultron e o que o Musk tá fazendo agora. Por quê? O Pisístrato, ele chega ao poder, ele precisava de montar uma guarda pessoal, mas era proibido a Atenas não permitia ninguém ter guarda pessoal, porque o último que tinha tido a guarda pessoal usou a guarda para tomar o poder. Então, ninguém pode ter guarda pessoal. Aí o que ele faz? Ele se espanca, se corta todo e vai lá na Ágora, né? O pessoal tá conversando, discutindo política, ele, socorro, estão tentando me matar. Aí os caras, que isso? Aí preciso de uma guarda pessoal. Aí o Solon, que já era veterano, falou,
melhor não, hein? Aí não deu outro. Fala, não, deixa ele ter uma guarda pessoal. Aí ele tomou o poder no dia seguinte. Então, assim, com a desculpa de preciso me proteger, pô, é só o meu trabalho, o cara montou um exército. O Elon Musk está montando um exército de satélites, um exército de carros elétricos que espionam todo mundo que usa os carros, um exército de robôs, que é o Optimus versão 2 da Tesla, é o filme Era de Ultron. É o Tony Stark criando um exército de robôs para proteger a Terra, né? Não era para tomar a Terra. Então hoje com os satélites, com a internet do Starlink, com até o Neuralink, esse chip dentro da cabeça das pessoas. The Boring Company, a empresa de túneis, né? A SpaceX mandando os satélites e mandando equipamento bélico americano para o espaço também, né? As pessoas não sabem, mas o Musk é um defense contractor, né? Como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman. Então, assim, ele é... A SpaceX é um defense contractor, um dos mais caros, né? Porque agora a nova tendência é a Space Force, né? Eu acho interessante, fizeram um filme zombando da Space Force. Né? Inclusive foi criado oficialmente, né? Faz quanto tempo que ele foi criado? Foi o Trump que criou em 2019, se eu não estou enganado. Já tem uns 5 anos. Então, depois de 70 anos, foi criado um novo ramo do sistema de defesa americano, que é a Space Force. Que volta ao Reagan, né? Porque o Reagan tinha o negócio da Guerra nas Estrelas. Da Star Wars. E no Reagan entra muita operação psicológica relacionada a uma invasão alienígena também. Vocês lembram dessa história do Reagan falando da invasão alienígena? O Reagan, entre 85 e 87, ele deu várias palestras falando que uma invasão alienígena acabaria com a Guerra Fria. As pessoas não acreditam nisso, vai ter até o vídeo, porque em 87 ele participou da Assembleia Geral da ONU e falou isso na Assembleia Geral. Na verdade, ele tinha tido uma conversa na Suíça, que era território neutro, com o Nikita Khrushchev. E aí com o Khrushchev não, com o próprio Gorbachev, Na época era o Gorbachev. Gorbachev. E hoje a gente tem esses documentos, né? Eles meio que combinaram isso. Eles falaram, cara, se tivesse uma invasão alienígena, não seria mais Rússia contra Estados Unidos, seria a humanidade contra os invasores do espaço. E a gente poderia trazer uma paz mundial, assim. O que você acha? E, pô, gostei da ideia. Tem transcrição da conversa, né? Tá no 90 segundos para Apocalipse. Aí, com a anuência do Gorbachev, aí ele falou com a ONU, ele falou, vocês já perceberam que nesse mundo de conflito, de Guerra Fria, se a gente tivesse uma invasão alienígena, acabariam todos os conflitos, porque a gente teria que se unir para expulsar esse invasor do espaço. Eu falei, pô, xaropagem isso, né? Só que aí depois o Bill Clinton, em 2014, ele foi o Jimmy Kimmel Live, né? Que é um dos programas maior audiência do mundo, de auditório. E aí o Jimmy Kimmel falou um negócio que ele sempre fala quando ele entrevista ex-presidente, né? Ele falou, olha, se eu fosse presidente, a primeira coisa que eu ia falar é me traz todo o documento de alienígena aqui agora na minha mesa. Aí ele falou, Bill Clinton, o senhor fez isso? Ele falou, fiz. E aí? Ele falou, não achei nada. Que pena. Mas aí o Bill Clinton engatou nessa história. Falou, mas eu tenho uma opinião, que se a gente tivesse uma invasão alienígena, acabaria com todos os problemas da humanidade, porque a gente teria que estar unido para... Eu falei, rapaz, de novo essa história? Aí depois o Paul Krugman é vencedor do Nobel de Economia, professor da Universidade de Princeton. Figurão. Keynesiano, né? Ele, na época de 2008, da crise, do subprime lá, ele deu uma entrevista aí para os grandes veículos falando que uma invasão alienígena resolveria a crise. Nossa, que porque os Estados Unidos teriam que investir muito em equipamento bélico. Isso ia gerar emprego e gerar renda, e gerar consumo. Bom, a guerra tá aí da Ucrânia, gerando consumo, gerando emprego. Não, e o pior é que ele fala, e se depois a gente descobrisse que era tudo falso, não tem problema, já tinha resolvido a economia. Falei, cara, quando 3 figuras de alto escalão, assim, 2 presidentes e um vencedor do Nobel falam isso, é porque tem uma operação psicológica séria acontecendo. E aí, então, a gente não tá no tema alienígena ainda, né? Se você quiser entrar. Mas pra mim, vai nessa linha aí. Né? Ele tem uma operação rodando aí. Que eu chamo Operação OVNI, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.